Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Gerando Filhos Poderosos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos perigosos para gestantes, que são contraindicados ou que são proibidos. Nós vamos abordar um pouquinho do porquê também esses alimentos não são tão interessantes para vocês. Meu nome é Renata Dimes, eu sou nutricionista materno-infantil. Então, o que são esses alimentos, né? É muito comum vocês estarem aí pesquisando assim que engravidam, que alimento pode comer, que alimento não pode comer, porque existem muitas dúvidas. Existem muitas pessoas falando que isso pode, isso não pode, tal alimento pode em pequena quantidade, outro não pode de jeito nenhum. Eu sei que gera bastante dúvidas para vocês. E a principal causa que leva um alimento aí a ser proibido na gestação é o risco de contaminação por micro-organismos ou porque ele tem alguma substância que pode desencadear aí doenças, sintomas graves ou que podem passar para o bebê, certo? Então, esses alimentos que a gente vai falar, eles são alimentos em questão que são estudados e são baseados em observação de gestantes, da vivência de gestantes. Então, quando a gente fala sobre alimento proibido ou contraindicado, nós estamos falando algo que já foi visto na vida de algumas gestantes, algumas gestações e que já levaram essas consequências, certo? Então aqui, regra número 1 do nosso vídeo é tirar da cabeça aquele pensamentinho de eu comi e não aconteceu nada, minha mãe comeu e não aconteceu nada, isso aí é besteira. Vamos estar por dentro do que tem de novo no mundo científico, porque esses dados, essas informações vêm aí de muito estudo e de muita comprovação, certo? Não quer dizer que não aconteceu com você ou com seu familiar, que não exista, combinado? Por isso, a gente dá graças a Deus para aquela mulher que teve contato com algum desses alimentos e não aconteceu nada. Ótimo, que bom, eu vou ficar muito feliz por vocês. Mas a gente sempre vai priorizar redução de riscos, redução de danos, certo? Então vamos começar por um alimento aí que também gera muitas dúvidas na gestação, que é o queijo. Sim, nós temos alguns queijos que são proibidos para gestantes, certo? Esses queijos, eles são considerados proibidos, né, ou perigosos para gestantes por conta de uma contaminação de uma bactéria chamada Listeria, que pode aí causar doenças graves, podendo gerar convulsão, meningite, aborto, parto prematuro. E esses queijos, eles são queijos derivados de leite cru, então são laticínios que não passaram pelo processo de pasteurização. O que é o processo de pasteurização? É o processo que esquenta o leite e resfria o leite, acaba matando essas bactérias. Então, sendo isso, esses queijos têm um risco maior aí de ter essa bactéria presente. Um deles é o queijo colonial, o queijo Minas, aquele bem branquinho, bem tradicional. O queijo gorgonzola, que já tem ali a presença de vários funguinhos que a gente observa a olho nu. O queijo azul, os queijos moles como o queijo brie. Todos eles são queijos que têm aí um certo risco e devem ser, sim, evitados e repelidos da alimentação dessa gestante. Daí agora bateu a dúvida, que queijo então que eu posso estar comendo se nenhum desses eu posso comer? Calma aí que tem bastante opção ainda, certo? O que eu costumo colocar nas dietas das minhas pacientes são queijo mozzarella, totalmente seguro, a ricota, o creme de ricota também, que é derivado aí da ricota, o cream cheese, o queijo cottage, o requeijão também pode, o parmesão, o gouda e o suíço. Nós temos ainda outros queijos como o queijo cheddar e o queijo catupiry, também aí são totalmente seguros para a gestante. A dica número 1 é que se você pegar um queijo no mercado embaladinho, sempre de preferência pegue um queijo embalado para saber o que tem ali de ingredientes. Olhe a lista de ingredientes e veja. Se estiver escrito leite cru, não pode, ok? Combinado? Então, outro alimento aí que é muito importante são as carnes mal passadas. Elas também,
estão proibidas a gestação. Mesmo sendo carne bovina, ou de aves, ou suína, ou peixes, nenhuma carne mal passada pode ser consumida pela gestante, ok? O risco aí, além dessa bactéria chamada Listeria, que também está presente nessas carnes, nós também temos o risco de ovinhos de toxoplasmose. Então, esses micro-organismos podem gerar má formação no feto, cegueira, microcefalia e parto prematuro. Por isso, você for numa churrascaria, for num restaurante, for na casa de alguém, sempre peça a sua carne bem passada, que ela esteja aí bem torradinha, bem cozida, para evitar qualquer tipo desse bactéria aí presente, ok? Uma atenção especial é uns produtos que são feitos com carnes cruas, que é o caso dos embutidos. A maioria dos embutidos aí são feitos de carnes cruas e também precisam ser evitados. Então, presunto não pode entrar na gestação, mortadela, calabresa, patês, todos esses produtos embutidos, eles são de alto risco para gestantes. Além disso, eles não são saudáveis, então, de via de regra, eu já diria para evitar, certo? Cozinhe muito bem suas carnes, cuide bem nos restaurantes que você for. E outro alimento que também não é legal aí nesse sentido de ser cru é os ovos. Os ovos de gema mole, os ovos feitos em receitas que vão ovos crus, eles devem ser evitados. Então, não são seguros, são proibidos para a gestante. E o risco dos ovos todo mundo sabe, é a salmonela, né? Para a gestante, a salmonela não passa aí para o feto, então não tem um risco direto para o feto, mas o risco é para a gestante, certo? Considerando que a gestante é uma mulher um pouco mais fragilizada, que tem aí um certo risco de se adoecer, se por acaso pegar aí uma intoxicação por salmonela, pode gerar vários sintomas de uma intoxicação alimentar, como diarreias e vômitos, que podem ser super perigosos para o estado geral de saúde dela, como processo de desidratação e mal-estar. Por isso a gente pede para não utilizar ovos, porque casos muito graves de intoxicação pode levar até a morte materna. Por isso, evite ovos de gema mole, maionese, receitas com macarrão de creme de ovos ou aquela sobremesa, sabe, que vai ovos crus. Sempre pergunte para a dona da casa onde você foi, para o restaurante, como é feito aquela receita, certo? Realmente evite. Ovos são super saudáveis, super importantes, mas só cozido, mexido, fritinho, bem cozidinho, certo? Garanta isso. Outra coisa muito importante é os produtos asiáticos, que vão peixes crus. Sim, também nós temos muitos riscos de infecções parasitárias de diversos tipos, certo? Altamente perigoso. Então, sushi, defumados e peixes crus devem ser evitados. Somente consuma peixes de forma assada, cozida, grelhada, bem grelhada, que atinja aí uma temperatura segura. Peixes são super importantes, mas os peixes crus devem ser evitados. Mesmo que seja daquele restaurante que vocês confiam muito no processo aí de manipulação, não é seguro, não é legal. As infecções parasitárias podem levar a todos esses problemas, como má formação, mal-estar materno, aborto, parto prematuro. Então, com certeza você deve evitar. E mais uma coisa aqui crua, não deve ser comida, né? Deve ser cuidada, deve ser higienizada, é as saladas cruas, frutas e legumes. Todos esses alimentos, eles precisam passar por um processo de higienização correto. Então, se você for num restaurante ou na casa de alguém, você não tem como saber se foi feito o processo de higienização certo.
Por isso, evite nesses lugares estar consumindo esses produtos, né, esses alimentos. Leve de casa, faça sua marmitinha de salada caso você vá comer em restaurantes, vá comer fora de casa. Leve sua fruta bem higienizada, leve o que você tem em casa e faça da forma correta, a higienização correta. Higienização é diferente de lavagem. Lavagem é passar água, tirar terra, tirar grosso. Higienização é matar os micro-organismos. E se faz isso com água clorada, utilizando água sanitária ou cloro na porcentagem de 2,5%, sem aroma, sem cheiro, diluído em água, ok? Então, é muito importante fazer esse processo de lavagem, porque também existe o risco de toxoplasmose através desses alimentos, certo? Voltando um pouquinho sobre a questão do peixe, mas agora não no intuito da questão do peixe ser cru ou cozido, a escolha do tipo de peixe também é muito importante. Eu sempre peço para a minha gestante evitar os peixes que são alto em mercúrio. Então, o mercúrio é um metal pesado, presente aí nos peixes, presente no oceano, e por isso a gente deve evitar, porque a gestante realmente pode aí sofrer uma intoxicação por mercúrio. De forma geral, de via de regra, procure utilizar peixes de média vida longa, tá? Como espada, cavala, tubarão, filé de atum, arenque, cação, são todos peixes ricos em mercúrio. Vá para um salmão, para uma tilápia, que vão ser bem mais seguros, certo? Outro produto que deve ser evitado pelas gestantes são os chás, ok? Os únicos chás que eu recomendo para as minhas gestantes é o chá de gengibre, que nós temos muitos estudos considerando seguros, e os chás de frutas. O restante dos chás nós não temos estudos suficientes para comprovar uma segurança durante a gestação. Muito menos daqueles produtos herbáceos, né? Produtos à base de plantas, fitoterápicos. Todos eles devem ser evitados durante a gestação. Nem chá de camomila, nem chá de hortelã. Nós não temos estudos possíveis para assegurar esse tipo de produto para a gestante. Então, não custa nada você evitar os usos de chás durante a gestação, ok? Bebida alcoólica. Eu gosto de voltar e dizer, mesmo que sendo muito batido e todo mundo saber, que bebida alcoólica não pode nenhum golinho. Não existe nenhum tipo de dose segura. O álcool é uma das causas não genéticas mais frequentes de deficiência intelectual. Então, é uma das causas que mais causa anomalia congênita e deve ser evitado. Qualquer dose, um pingo de álcool que seja, não pode ser ingerido pela gestante. O álcool ele passa via barreira placentária e vai para o bebê. O bebê ele tem um fígado minúsculo, incapaz de fazer a metabolização do álcool, por isso ele é tão perigoso. Evite o álcool, evite o golinho de vinho, evite qualquer produto que seja alcoólico ou fermentado. Inclusive a kombucha, que é muito comum as mães utilizarem, porque ajuda na saúde intestinal. Porém, esse produto em específico, ele tem uma baixa concentraçãozinha de álcool por conta dessa fermentação. E por isso deve ser evitado também, certo? O álcool pode levar a óbito, então esqueça o álcool durante a gestação. Depois da gestação você vai poder consumir, certo? Com um intervalo aí seguro entre uma mamada ou outra, nós podemos falar isso numa outra hora. O café a gente fala muito sobre o café, que é uma grande polêmica entre as mamães, certo? Porque alguns médicos recomendam aí uma dose baixa de café permitida por dia, outros dizem que não pode de jeito nenhum. Então eu vou falar o porquê que esse café tem tanta contradição. Os produtos à base de cafeína, a cafeína em si, ela é considerada aí prejudicial para o feto.
Então, se estabeleceu aí nas grandes diretrizes uma média entre 300 miligramas de cafeína por dia até 200 miligramas de cafeína por dia, sendo considerada segura. E essa é a maior recomendação, a maior parte dos profissionais utiliza essa informação para as gestantes. Isso equivale a 2 a 3 xícaras de café por dia. Porém, nós temos alguns estudos um pouquinho mais recentes mostrando aí que 100 a 100 miligramas de cafeína por dia já resulta num risco elevado, de 7 a 19%. E um risco considerado realmente baixo é menos de 50 miligramas de cafeína por dia. Então, essa regra dos 2, 3 cafezinhos por dia já não dá. Por isso, eu peço para as minhas gestantes abolirem o café da rotina. E eu sei que é difícil porque a maioria ama um cafezinho. Uma das coisas mais difíceis de ter que se privar é o bendito do café. Mas a gente pode trocar sim, se você tiver muito desejo de café, por um café descafeinado, desde que não ultrapasse também ali uma certa quantidade, no máximo umas 2 xícaras por dia, porque o café descafeinado sim tem uma pequena quantidade de cafeína que a gente não consegue retirar por completo. Além disso, nós temos um solúvel, né, um solvente que é utilizado aí no processo de retirada da cafeína, então nós não podemos passar aí muito da quantidade, ok? E daí você deve estar me perguntando como é que eu vou saber a quantidade de cafeína que tem nos produtos aí, porque nós não temos só o café com cafeína. Então, um cafezinho instantâneo já passa aí daqueles 50 miligramas, já vai ter uns 100 miligramas, então não pode ser consumido. Uma xícara de café daquelas de filtro, certo? Que a gente passa o café passado, já tem 140 miligramas, então já passou da recomendação, já não pode ser consumido. Uma xícara aí de chá, daqueles chás preto, verde, que a gente já aboliu da alimentação, também tem aí uns 70 miligramas de cafeína, já também passou da nossa recomendação segura. Agora, uma lata de cola, né, de refrigerante de cola, tem aí 40 miligramas. Não passou da recomendação segura, mas o refrigerante de cola não é um alimento aí que é seguro, é legal de ser utilizado. Mesmo assim, não passou, certo? Numa lata de bebida energética, daquelas menores, de 250 miligramas, nós temos 80 miligramas de cafeína. Então, também já passou da recomendação aí considerada segura, por isso, energéticos não podem estar na alimentação de vocês, certo? Chocolate, a grande dúvida, né? O chocolate pode sim estar na alimentação de vocês porque tem uma quantidade de cafeína menor, só controle essa quantidade. Então, uma barrinha aí de 50 gramas, que é bastante, né? 50 gramas de chocolate, é mais do que meia barra. Hoje em dia as barras vêm aí entre 80 e 90 gramas. Então, um pouco mais do que meia barra de chocolate amargo tem aí 25 miligramas de cafeína. Então, ele pode ser consumido de forma moderada, sim. E o chocolate ao leite tem 10 miligramas também nessa quantidade, certo? Então, você pode ver que o café, o energético e os chás não conseguimos encaixar nessa alimentação, mas o chocolate sim. Esteja sempre atenta a chás gelados que também vão ser contraindicados e outros produtos que podem estar ali escrito cafeína embutida, ok? Outro alimento também que eu costumo falar e causa muita polêmica é o fígado. Isso porque antigamente era uma recomendação muito comum entre os profissionais médicos, né? É recomendar que a gestante consumisse uma porção de fígado uma vez por semana. Isso porque para prevenir a anemia, por ser um alimento riquíssimo em ferro e outros nutrientes. E isso é verdade, realmente ele é muito rico em ferro e muito rico em nutrientes. Mas por que eu e outros profissionais
paramos de fazer essa recomendação do bendito fígado. Porque o fígado, assim como o nosso, o do animal, ele é responsável pela metabolização de tudo. Medicamentos, nutrientes, pesticidas, tudo que passa durante a vida dele é metabolizado no fígado e armazenado. Por isso que ele é muito rico em nutrientes. Mas ele também é muito rico em pesticidas, agrotóxicos, medicamentos. Por isso, ele é um órgão acumulador e deve ser evitado. Nós temos aí uma certa recomendação de que, se você gosta de fígado e gostaria de comê-lo, pode utilizar os fígados orgânicos que vão ter um menor teor desses substâncias tóxicas presentes. Ainda assim, precisa tomar um certo cuidado em relação à vitamina A, certo? O fígado ele é riquíssimo em vitamina A. A vitamina A é importantíssima para o sistema imunológico, para o desenvolvimento da visão, porém, em grandes quantidades, como geralmente a gente vê no fígado, pode aí levar a má formação, certo? Existe uma dose segura para a vitamina A. Então, se você é daquela pessoa que consome fígado várias vezes na semana, não pode, por conta desse nutriente que pode estar em excesso. Outra questão é o colesterol. O fígado é riquíssimo em colesterol, então o excesso de colesterol também não vai ser interessante, certo? Hoje já se sabe que o colesterol alimentar ele não é tão grande causador da elevação de colesterol sanguíneo, mas o excesso sim também vai ser prejudicial e deve aí tomar cuidado, ok? Outro alimento que é um pouquinho mais recente e se leva aqui um pouquinho aí de dúvida em relação aos profissionais, mas eu já digo aí para dar uma evitadinha porque ele já não é tão saudável, é a água tônica. A água tônica muita gente acha que é saudável, mas a água tônica é rica em açúcar, muito açúcar. Então eu já peço para evitar, de via de regra. Mas a água tônica tem outra substância que pode causar um pouquinho de preocupação, que é o quinino, que para quem não é gestante não tem problema, mas o quinino ele é uma substância que também está presente em alguns medicamentos. E se você for daquela pessoa que exagera na bebida, e eu conheço algumas mães que substituem a água por água tônica, por reduzir um pouquinho o enjoo e ter essa percepção, tá? Pode ser perigoso, certo? Então, tomar algumas vezes na semana não tem problema, mas todos os dias pode gerar aí um problema sim, ok? E para finalizar, nós temos uma fruta que eu não consegui achar artigos científicos para comprovar para vocês, porém nós temos alguns profissionais falando e a Associação Americana, né, de Gestação tem falado um pouquinho sobre ela, que é a carambola. A carambola é uma fruta que ela é proibida para quem é insuficiente renal e isso todo mundo entra em consenso, certo? É uma recomendação que está nas diretrizes de insuficiência renal e todos os profissionais fazem esse tipo de orientação, porque ela tem uma toxina chamada carambotoxina que pode aí ser inclusive fatal para esse tipo de paciente. Porém, recentemente tem se associado um pouco que o uso da carambola na gestação em exagero, em alta quantidade, pode aumentar um pouquinho os cálculos renais e por isso pessoas que têm já a tendência a ter cálculos renais não podem exagerar no consumo de carambola. Então eu ainda não tenho aí uma comprovação total para dar para vocês, um artigo para dar para vocês, mas aquelas mães mais cuidadosas podem aí cuidar um pouquinho para não estar exagerando na carambola, certo? E os alimentos ricos em polifenóis, eles devem ser restritos no último trimestre, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso, porque aí existe muito mais informação para eu dar para vocês. Muito obrigada por terem ficado até o final. Curte esse vídeo, manda para alguém que precisa muito ver esses vídeos, já curte, já compartilha, já comenta aqui o que você gostou e esteja de olho no nosso canal que toda semana tem mais vídeo para vocês com dicas maravilhosas. Um beijo, até mais!